Ela andava pelos corredores da base sem chamar atenção. Farda alinhada, prancheta na mão e postura discreta. Para muitos, era apenas apoio administrativo, uma analista de logística que cuidava de papéis, suprimentos e relatórios. Mas por trás daquele crachá simples, havia anos de treinamento especial, operações confidenciais e noites em que a vida de soldados dependia de decisões que ninguém jamais saberia. Seu nome completo raramente era citado, e nos rádios, era referida apenas como Feito 6. Naquela manhã, abafada de terça-feira, ela chegou ao centro de operações com olhar fixo e semblante ainda mais sério que o de costume. Horas antes, uma mensagem codificada chegou ao seu terminal privado. Não havia remetente, apenas uma coordenada e um nome: Operação Duna Azul. Ela sabia o que isso significava. Uma missão fora do protocolo, não registrada oficialmente, e que exigiria tudo o que aprendeu fora dos arquivos. Se você se interessa por histórias reais, emocionantes e cheias de reviravoltas do universo militar, já se inscreva no canal, porque essa missão vai além de qualquer plano oficial. Nome da missão não constava em nenhuma planilha, diretiva ou base de dados. Duna Azul era um chamado que vinha direto do Comando Avançado de Inteligência. Ela havia recebido esse tipo de código apenas 2 vezes na carreira, e nas 2 ocasiões, vidas foram salvas com ações que jamais seriam divulgadas. Ela fechou o terminal com calma, levantou-se da cadeira e cruzou o pátio como quem ia apenas entregar um relatório. Menos nenhum dos soldados ali imaginava o peso da tarefa que ela carregava. Enquanto caminhava, os olhares passavam direto por ela. Menos alguns a viam como parte da engrenagem burocrática. Outros nem sequer sabiam seu nome. Ela não se incomodava com um anonimato. Na verdade, preferia operar nas sombras, onde decisões silenciosas podiam alterar o destino de uma tropa inteira. Ao passar pelo portão dos fundos, deu meia volta na torre de observação e entrou na sala restrita onde guardavam mapas táticos da região desértica em operação. Com um gesto rápido, abriu o cofre digital, retirou um pequeno tablet criptografado e visualizou as imagens de satélite. A Operação Duna Azul estava relacionada a uma emboscada iminente, e 40 soldados já estavam em deslocamento, sem saber o que os aguardava. A base avançada Alpha havia perdido contato com uma de suas patrulhas, e o silêncio no rádio durava, já 2 horas, tempo suficiente para que algo estivesse seriamente errado. Enquanto os comandantes avaliavam o protocolo de segurança padrão, ela já tinha traçado mentalmente 5 rotas alternativas para evacuação e 3 zonas de extração. Ela conhecia a área melhor do que qualquer oficial no gabinete. Havia participado da fundação logística daquela base, da instalação das primeiras antenas de monitoramento e da negociação silenciosa com civis locais. Seu papel como suporte lhe dava acesso a rotas, suprimentos e fluxos que os soldados de linha nem imaginavam existir. E era justamente isso que a tornava essencial em crises. A mensagem de Duna Azul vinha com um prazo oculto. Ela tinha menos de 4 horas antes que a patrulha caísse em uma zona morta, com bloqueio de satélite e risco máximo. Ela correu até a garagem da base, acionou um código especial e requisitou um dos caminhões de comunicação móvel, dizendo que iria atualizar um repetidor fora do perímetro. Ninguém a questionou menos. Afinal, era só a mulher da logística. E ela saiu da base como quem ia resolver algo trivial. Mas dentro do veículo, escondido sob o assoalho reforçado, havia um arsenal compacto, uma mochila médica de combate e um transmissor de emergência de frequência militar clandestina. Ela dirigia com calma, olhos fixos no horizonte amarelado, como se fosse mais um dia normal sob o calor sufocante do deserto. Mas dentro da mente, cada metro da estrada era uma equação. Distância, tempo, consumo, pontos de emboscada, comportamento do vento, posição solar. Sua memória visual era afiada, fruto de anos em treinamentos secretos que sequer constavam nos registros de progressão da carreira. Lembrava-se claramente de um vale estreito a 3 quilômetros da rota oficial. Se os inimigos estivessem ali, a patrulha não teria chance de reação. Ela não podia avisar os soldados por canal aberto. Qualquer mensagem interceptada poderia acelerar a armadilha. Enquanto dirigia, ativou a antena interna do caminhão e começou a enviar sinais codificados em microfrequência, usando códigos que apenas um soldado no pelotão saberia decifrar. Esse soldado era o Capitão Lira, homem que ela salvara anos atrás durante uma operação humanitária disfarçada de entrega de suprimentos. Se ele captasse o sinal, saberia que algo estava errado e tentaria alterar o curso antes que fosse tarde demais. O tempo era seu principal inimigo, e o calor começava a transformar o interior do caminhão em uma fornalha metálica. Ela seguia com os olhos atentos, procurando qualquer vestígio de trilhas paralelas ou movimentações fora do padrão no terreno. No canto do painel,
Um aviso piscou discretamente. Signal captado. Reconhecimento parcial. Lyra. Decodificação em curso. Um alívio sutil percorreu sua espinha, mas ela sabia que aquele era apenas o primeiro passo de uma cadeia muito mais perigosa. Poucos minutos depois, uma mensagem retornou, alterando o curso para Alpha Rota 2. Hostilidade confirmada na oficial. Tempo estimado de evasão: 12 minutos. Ela então virou o volante bruscamente, saiu da estrada principal e entrou por uma trilha de areia e cascalho, usada apenas por comboios clandestinos. Naquele momento, não era mais apenas suporte. Era a única linha entre a sobrevivência e o desaparecimento de 40 soldados. E mesmo assim, ninguém na base sequer sabia que ela havia saído. Enquanto a patrulha tentava mudar de direção, drones inimigos começaram a sobrevoar o local em silêncio, caçando sinais de movimentação no terreno. Ela, do interior do caminhão, adaptado, ativou um sistema de camuflagem térmica, que reduzia a emissão de calor e confundia sensores. A poucos metros da encruzilhada que levava ao ponto de emboscada, um jipe inimigo cruzava a rota, armado com metralhadoras leves e rádio. Ela sabia que não podia enfrentá-los diretamente, mas também não podia permitir que eles alertassem outros grupos da mudança de curso. Com precisão milimétrica, ativou um dispositivo sonoro de interferência que simulava um ataque aéreo. Próximo, o jipe parou, confuso, e recuou. Ela aproveitou o momento para enviar uma nova onda de sinal ao Capitão Lyra, informando a janela limpa de 90 segundos. Do outro lado, o comboio acelerou, desviando da armadilha com uma precisão que beirava o milagre. E mais uma vez, ela salvava dezenas de vidas. Sem um tiro, sem uma palavra, sem ser notada. Ela permaneceu escondida por mais 2 horas, monitorando as ondas de rádio e garantindo que os soldados passassem ilesos pelo desvio. Durante esse tempo, ouviu conversas cifradas em idiomas estrangeiros, tentativas de rastrear o comboio e até ameaças direcionadas a supostos traidores internos. Tudo aquilo era mais do que uma emboscada. Menos era uma operação financiada por forças não oficiais, com apoio logístico invisível. Ela gravou as transmissões e as codificou num pendrive militar que escondia no bolso interno da bota. Sabia que, ao retornar à base, teria que decidir entre relatar tudo oficialmente ou manter o silêncio e proteger os envolvidos. Mas uma coisa era certa: a patrulha agora estava segura, fora do alcance inimigo, graças a uma mulher que muitos ainda chamavam de apenas suporte. Enquanto o sol descia, ela pegou uma garrafa d'água, limpou o suor e preparou-se para retornar. Sem glória, sem alarde. E sabia que, ao cruzar novamente os portões da base, ninguém teria ideia do que havia acontecido naquela tarde. Ao chegar, estacionou o caminhão como se tivesse voltado de um simples reparo técnico. Sem sirenes, sem saudação, sem reconhecimento. Um soldado de guarda comentou com o outro: "Essa aí vive fazendo trabalho de planilha. Deve ser entediante." Ela sorriu de canto, sem responder, apenas acenando com a prancheta e sumindo no prédio administrativo. Dentro da sala fria de registros, sentou-se, ligou seu terminal e começou a digitar um relatório fictício de manutenção. Enquanto digitava, o pendrive com informações vitais descansava no bolso, protegido por uma linguagem de criptografia, que levaria meses para ser quebrada. Sua missão estava concluída, mas a operação do Nazul ainda não havia terminado. O que ela descobriu poderia mudar tudo. Por ora, seu silêncio era a arma mais poderosa. E embora ninguém ali soubesse, ela acabara de impedir um massacre. Naquela noite, sozinha no alojamento, tirou as botas e encarou seu reflexo no pequeno espelho trincado da parede. Viu ali não uma analista, mas uma agente que, por trás da função, suporte, sustentava alicerces invisíveis do exército em campo. Sentia dor nos ombros, nos pés e nos olhos. Menos mais, o peso maior era o segredo que precisava manter. Ligou uma velha música instrumental e fechou os olhos por alguns minutos, relembrando o momento exato em que ouviu o jipe recuar. Era esse tipo de vitória silenciosa que a movia. Não as medalhas, não os discursos, mas a certeza de que vidas estavam seguras. No dia seguinte, ela entraria no refeitório como de costume, pegaria seu café e ouviria piadas sobre quem nunca vai ao campo e, como sempre, não responderia, porque ela sabia: as maiores operações não deixam rastro menos, mas salvam histórias inteiras. Na manhã seguinte, a base recebeu uma notícia fria. A patrulha havia completado a missão sem baixas, mas um novo grupo foi emboscado horas depois. Ela já esperava isso, os inimigos sabiam que alguém havia interferido, e agora estavam em alerta, no centro de comando. Oficiais discutiam com perplexidade como a patrulha conseguiu evitar a zona de risco sem qualquer aviso oficial. Enquanto todos especulavam, ela observava em silêncio, de braços cruzados, mantendo a postura neutra. Um dos coronéis comentou:
Talvez tenha sido sorte. Ela apenas sussurrou, sem que ninguém ouvisse. Sorte tem quem sabe onde pisa. E enquanto os homens falavam em teorias, ela já traçava mentalmente o próximo passo. Porque se ninguém sabia da missão, ninguém também saberia quando ela voltasse para salvar outra tropa. Nos dias que se seguiram, ela evitou qualquer conversa, fora do necessário, e manteve sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo, sentia que estava sendo observada menos. Havia algo nos corredores, nos olhares de alguns oficiais que a incomodava. À noite, recebia alertas em seu terminal particular, informando que seu acesso a determinados bancos de dados havia sido suspenso por manutenção. Ela já tinha vivido isso antes. Sabia que estavam tentando rastrear algo. Talvez o código da operação Duna Azul. O pendrive com as gravações estava escondido dentro de uma caneca falsa em sua estante, envolto em uma embalagem à prova de scanner. Não confiava em entregar o material ao comando direto. Havia infiltrações, alianças obscuras e interesses acima das vidas salvas. Enquanto todos falavam da emboscada que ocorrera horas depois, ela sabia que havia algo maior por trás. A operação havia sido orquestrada para sabotar o próprio exército. E ela tinha provas disso. Provas que poderiam destruir carreiras e revelar nomes poderosos. Na semana seguinte, foi chamada para uma entrevista de rotina com 2 coronéis da Divisão de Inteligência Tática. O tom era informal, mas os olhos frios e as perguntas cuidadosamente repetidas indicavam outra coisa. Queriam saber por que ela requisitou um caminhão de comunicação e passou mais de 5 horas fora da base. Ela respondeu com firmeza. Atualização técnica nas antenas do setor 4. Ordem da central de logística. Os 2 coronéis trocaram olhares discretos, como quem sabia que aquilo era apenas parte da verdade. Ao final da conversa, um deles disse: sabe, é curioso, dizem que você é só suporte, mas sempre aparece em momentos decisivos. Ela sorriu brevemente, levantou-se e respondeu: apoio bem feito faz toda a diferença, senhores. Saiu da sala com passos calmos, mas com o pulso acelerado. Sabia que agora estava oficialmente sob vigilância. E se quisesse manter os soldados salvos, teria que desaparecer por um tempo. Naquela noite, apagou todas as mensagens do terminal. E escondeu o pendrive em um compartimento falso do coturno reserva. Pegou um ônibus militar com destino à capital, sob o pretexto de entregar pessoalmente um relatório técnico. Na bagagem, levava apenas o essencial: documentos, mapas e um caderno velho com anotações criptografadas feitas à mão. Ao centro de comunicações da capital. Não entrou pela entrada principal. Usou um acesso secundário que conhecia desde a época de treinamentos. Lá dentro, localizou um antigo amigo, o tenente Ravel, que devia sua vida a ela, desde uma operação clandestina, no norte da África. Ela entregou a ele um envelope lacrado e disse: se algo acontecer comigo, entregue isso ao general de campo, Lemos. Pessoalmente, Ravel hesitou, mas ao ver o olhar dela, entendeu que não havia espaço para dúvida. E com aquele gesto, ela dava início à segunda fase de sua missão: proteger os dados e a verdade. Enquanto isso, o capitão Lyra, que havia decodificado seu sinal durante a missão, também começou a perceber estranhezas. Documentos do trajeto estavam sendo modificados, e relatórios falsos começaram a aparecer nos registros da patrulha. Ele tentou alertar o comando, mas foi rapidamente transferido para uma base distante, sem justificativa clara. Foi IQ. Entendeu? Estavam apagando tudo que pudesse indicar que a Operação Duna Azul existiu. Lyra enviou uma mensagem discreta à única pessoa que sabia como agir sem deixar rastros. O recado foi simples. Estão alterando o passado. Preciso falar com você antes que o presente desapareça também. Ela recebeu a mensagem em um terminal público da estação central. E com uma expressão tensa, seguiu em direção ao ponto de encontro. Agora não era mais sobre salvar uma patrulha a menos. Era sobre impedir que todo um sistema fosse silenciado. Eles se encontraram em uma estação de ônibus, desativada, usada no passado como ponto de evacuação em simulações. Urbanas. Lyra estava vestido como civil, com um boné militar que escondia parcialmente o rosto, e uma mochila simples. Ela chegou sem uniforme, com uma jaqueta preta e o coturno onde o pendrive estava escondido. O cumprimento entre eles foi silencioso, direto, como se não tivessem tempo a perder com palavras. Ela entregou a ele um mapa com códigos de acesso a 2 satélites desativados, menos as últimas testemunhas eletrônicas do que ocorreu naquele desvio. Eles vão apagar tudo, Lyra. Só restam essas rotas. E nós 2, disse com firmeza. Lyra respirou fundo, assentiu e respondeu: então que a gente deixe rastros que não possam ser apagados. E ali, em silêncio, formaram uma aliança que poderia custar muito mais do que cargos. Poderia custar suas vidas enquanto isso. Uma reunião secreta,
ocorria no gabinete de comando da Divisão Central, onde 5 oficiais de alta patente discutiam o que fazer com os resíduos da missão fantasma. Eles não sabiam que parte das conversas que mantinham estava sendo gravada em tempo real, graças a um dispositivo deixado por ela semanas antes. Durante uma inspeção simulada, cada frase era registrada e enviada por microfragmentos a um servidor seguro fora da rede militar, que ela mesma havia configurado. O conteúdo revelava que a emboscada fora deliberadamente permitida como teste para uma nova tecnologia de monitoramento passivo. Se a patrulha tivesse sido destruída, os culpados seriam grupos insurgentes, e o experimento seria considerado um sucesso não oficial. Mas sua interferência salvou os soldados e desmascarou o plano, o que agora a tornava uma ameaça. Ela sabia que a próxima jogada dele seria pessoal, transformar sua reputação em ruínas, e por isso, decidiu se adiantar e tornar pública a verdade, usando canais seguros e jornalistas veteranos confiáveis. Ela começou a vazar trechos cuidadosamente editados dos áudios e imagens do satélite. Não havia seu nome nos arquivos, mas os dados falavam por si, menos coordenadas, horários, vozes e a clara manipulação dos relatórios oficiais. A notícia começou a circular em fóruns militares, blogs de veteranos e redes privadas de soldados ativos. Enquanto a imprensa tradicional ignorava, dentro da tropa o burburinho crescia. Alguém sabotou a missão, e alguém impediu. Soldados que haviam estado na patrulha começaram a relatar pequenos detalhes que batiam com os arquivos vazados. Lyra, por sua vez, espalhou o pendrive físico em 3 embaixadas, como garantia de sobrevivência. Agora, mesmo que algo ocorresse com eles, a verdade não morreria. E isso mudava completamente o jogo dentro da base. Começaram a circular boatos de que a mulher da logística estava por trás da descoberta da conspiração. Alguns riam, outros desconversavam, mas havia os que começavam a vê-la com outros. Um grupo de soldados formou discretamente um núcleo de apoio informal, oferecendo proteção e informações cruzadas. Ela passou a ser chamada por um codinome entre eles, Sentinela. Sabia que isso a expunha ainda mais, mas também lhe dava um escudo moral. Já não lutava sozinha. O comando, ao perceber que não conseguiria mais encobrir os rastros, tentou desqualificá-la por abuso de função. Mas cada documento que entregavam contra ela era respondido com um dossiê mais forte, mais sólido, mais perigoso. E a cada tentativa de silenciamento, mais pessoas queriam ouvir sua versão. Enquanto o país dormia, ela preparava o golpe final. Uma transmissão criptografada com todos os arquivos, áudios, rotas e falas envolvidas na operação. O plano era simples. Em 24 horas, o conteúdo seria liberado em canais de mídia internacional. Caso algo acontecesse a ela ou a Lyra, o general Lemos, ao saber da gravidade, finalmente entrou em contato direto. Você tem como provar tudo? Ela respondeu. Já está provado. O que falta agora é coragem para enfrentar o que vem depois. Lemos pediu 48 horas para mover as peças certas, oficiais honestos, comandos externos e tribunais militares independentes. Ela aceitou, mas avisou: se em 48 horas eu não tiver sinal de você, o mundo inteiro saberá ir à escada. Mas também era justo, porque ninguém mais podia dizer que ela era apenas suporte. O relógio marcava 6:02 da manhã, quando o helicóptero pousou discretamente perto de uma base afastada no interior do país. Ela desceu com um olhar calmo e firme, recebida por um pelotão de honra formado por veteranos da missão que ela salvou. Lyra veio ao seu lado, e entre eles havia silêncio menos, mas um silêncio cheio de significado. Do outro lado da pista, o general Lemos os esperava com a pasta que mudaria tudo: um mandado de investigação militar federal. Ao ser entregue, ele apenas disse: o exército precisa de mais gente como você. Ela assentiu, pegando o documento, com as 2 mãos, como quem segura não uma folha, mas o peso de 40 vidas salvas. Naquele momento, ela não era mais uma sombra. Era a mulher que, mesmo sem uniforme de combate, vencera uma guerra invisível. O dossiê entregue por ela e pelo capitão Lyra foi analisado por uma forcaterfa militar especial, formada apenas por oficiais com histórico limpo e respeito entre as tropas. Os arquivos criptografados revelaram que a emboscada fora planejada, com meses de antecedência, com apoio logístico interno e a intenção de testar armamento remoto em ambiente real. Relatórios mostravam que, caso a missão Duna Azul fosse bem-sucedida, no sentido sombrio dos conspiradores, os soldados seriam apenas variáveis de campo. Ao saber disso, o Conselho Militar Supremo ordenou prisões preventivas e cancelamento imediato de 3 contratos internacionais de defesa. Enquanto isso, ela permaneceu recolhida,
recusando entrevistas, afastada dos corredores da base onde antes andava invisível. Mas agora, mesmo os mais antigos se levantavam ao vê-la passar. Chamavam-na de Senhora Sentinela, e alguns tiravam o chapéu, mesmo sem ela notar, porque todos sabiam. Ela não apenas salvou vidas, salvou a dignidade da farda. As investigações duraram semanas, com dezenas de depoimentos, perícias e confrontos internos, mas o que surpreendia era a ausência de vaidade nela. Mesmo Como, peça central da denúncia, nunca tentou se promover ou exigir cargos menos, apenas exigiu justiça. Enquanto os culpados enfrentavam tribunais, ela continuava trabalhando nos bastidores, reforçando sistemas, treinando novos analistas e ensinando leitura tática silenciosa. Passou a ser convidada para dar palestras em escolas militares, mas sempre impôs uma regra: nada de títulos ou destaques. Se me apresentarem como heroína Yu Viu Embra, mas se me deixarem ensinar, eu fico, dizia com serenidade. Um de seus alunos, anos depois, diria: ela ensinava como se plantasse bússolas dentro da gente. Ao final de cada aula, deixava uma frase escrita na lousa: você pode ser suporte, e ainda assim, sustentar o mundo. E todos sabiam. Ela falava com a propriedade de quem já tinha feito isso. O tempo passou, e os ecos da Operação Duna Azul ecoaram por anos nos corredores militares e nas escolas de inteligência. Veteranos da patrulha salva por ela começaram a escrever cartas em conjunto, pedindo que seu nome fosse inscrito no livro de honra do Exército. Inicialmente, o pedido foi rejeitado com base na natureza confidencial da operação, mas a pressão aumentou. Quando um dos soldados que ela salvou perdeu a perna e pediu para colocar o nome dela em sua prótese, o gesto viralizou entre os militares. Logo, outros começaram a tatuar feito -6 no braço ou no peito, como símbolo de sobrevivência. Ela, ao saber disso, ficou em silêncio por longos minutos, depois sorriu, e apenas disse: eu preferia que tivessem estudado mais cartografia. Mesmo assim, ficou tocada. Aqueles gestos silenciosos diziam mais do que qualquer medalha oficial. Enfim, o comando-geral cedeu à pressão e convocou uma cerimônia discreta, marcada para um final de tarde, sem câmeras nem cobertura externa. Ela foi chamada por seu nome completo, pela primeira vez, em público, e todos os soldados presentes ficaram em posição de sentido. O general Lemos subiu ao púlpito e disse: hoje, homenageamos alguém que nunca pediu reconhecimento menos, mas que tornou impossível ignorar sua coragem. Ela caminhou até o centro, com as botas gastas e o olhar firme, como se fosse apenas mais uma tarefa. Recebeu a medalha de honra por atos extremos de bravura e inteligência, e em vez de discursar, entregou ao general um envelope. Dentro havia uma lista de soldados, que segundo ela, também mereciam ser lembrados. Se vão registrar um nome, que comecem pelos que lutaram comigo, disse com voz baixa, e então se retirou, deixando ali não apenas uma homenagem, mas uma lição. A partir daquele dia, sua presença passou a ser requisitada por países aliados, organizações não governamentais e organismos internacionais de segurança. Ela recusou a maioria dos convites, dizia que sua missão agora era formar consciências, não se exibir em conferências. Criou um pequeno centro de treinamento silencioso no interior, onde instruía jovens soldados e analistas sobre leitura de cenário, comportamento de campo e ética em decisões de risco. Ali não havia hierarquia tradicional. Todos aprendiam e ensinavam uns aos outros, sob a supervisão da única pessoa que entendia o que era sustentar um sistema sem ser visto. Era comum vê-la sentada à sombra de uma árvore, cercada de jovens que a escutavam como quem ouve a história de um mapa antigo. E quando um deles perguntava: a senhora tem medo de tudo o que enfrentou? Ela respondia: sempre tive. O segredo não é não ter medo, é continuar mesmo com ele sentado no banco de trás. E assim, transformava medo em bússola. No centro de treinamento, um dos módulos levava o nome de Duna Azul, mas em vez de simulações de combate, ensinava decisões morais sob pressão. Ela dizia que o maior inimigo do soldado não era o inimigo em campo menos, mas o silêncio diante do erro interno. Ali, os alunos não aprendiam a atirar melhor, mas a perceber quando o certo e o fácil estavam em direções opostas. A história da missão era contada sem foco nela. Menos o foco era nos 40 soldados que voltaram vivos, e no sistema que quase os destruiu. Num dos painéis do centro, havia uma frase gravada: suporte não é o que segura atrás, é o que sustenta por baixo. E essa filosofia se espalhou por outras unidades, que passaram a rever treinamentos e reconhecer papéis antes ignorados. A mudança era lenta, mas real, e tudo havia começado com alguém que soube agir quando ninguém mais olhava.
Anos depois, uma repórter militar conseguiu convencê-la a conceder uma única entrevista. Foram mais de 3 horas de conversa, mas no vídeo final, apenas 20 minutos foram autorizados por ela. Neles, ela não falava de feitos, mas de escolhas, de como o campo de batalha também existe dentro da gente. Disse: "Eu só salvei 40. Mas há milhões que ainda precisam ser ouvidos." O vídeo viralizou entre militares, civis, estudantes e profissionais da saúde mental. Ela se tornou símbolo de integridade silenciosa, menos um conceito raro, quase esquecido no mundo moderno. Quando perguntada como queria ser lembrada, respondeu: "Como alguém que ouviu o chamado e não esperou ordem para agir." E essa resposta ecoou como um comando silencioso em milhares de corações. No dia em que se aposentou oficialmente, a base onde tudo começou realizou uma homenagem sem precedentes. Todos os soldados ativos e veteranos que passaram por ela enviaram vídeos curtos dizendo: "Você foi meu suporte." Ao final, tocaram a Marcha da Tropa Salva por Ela, e pela primeira vez, ela chorou em público. Recebeu uma prancheta de cristal, com o brasão da missão Duna Azul, gravado em azul profundo. O comandante disse: "Essa prancheta não carrega papel, carrega vidas que você sustentou." Ela sorriu e disse: "Agora sim, é um relatório que vale a pena arquivar." E se despediu da base da mesma forma que sempre entrou, caminhando em silêncio, de cabeça erguida, sem escolta nem alarde, porque sabia que seu nome agora viveria na boca dos que ela salvou. Alguns anos depois, o centro de treinamento virou referência internacional e passou a receber tropas de países aliados. Ela já não dava aulas todos os dias, mas seu espírito era sentido em cada parede, cada livro, cada decisão que os jovens ali aprendiam a tomar. Uma nova instrutora foi chamada para substituí-la na rotina. Menos era filha de um dos soldados salvos em Kandahar. Ao saber disso, ela apenas disse: "Então minha missão segue, mesmo sem minha presença." Vivia agora em uma casa simples, cercada por árvores, livros e memórias silenciosas que só quem viveu entenderia. Às vezes, caminhava pela mata, com o rádio desligado, só para lembrar que havia dias em que o silêncio era sua maior arma. E quando via o céu alaranjado, sussurrava: "Mais um dia salvo sem ninguém perceber." E isso lhe bastava. Quando faleceu discretamente, em uma noite serena, seu corpo foi velado no pátio do centro de treinamento que ela fundou. Soldados de várias gerações compareceram, vindos de regiões distantes, sem serem chamados menos apenas porque sabiam que deviam a ela muito mais do que podiam dizer. Na cerimônia, ninguém discursou menos, apenas tocaram o som dos rádios táticos, simulando a frase que Lyra ouviu no dia da missão: "Janela limpa. Você tem 90 segundos." Em seguida, 40 soldados marcharam em silêncio até o altar, cada um colocando uma rosa azul ao lado da prancheta de cristal. Não havia câmeras, não havia governo. Havia só honra. No memorial, gravaram as palavras: "Suporte. Não. Coluna vertebral." E quem passava por ali, sabia que naquele chão caminhou alguém que provou que o suporte é, muitas vezes, o verdadeiro herói. Alguém que salvou 40 menos e inspirou milhares.